E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e o vídeo de hoje é um tema bem legal. Eu vou mostrar para vocês como você pode fazer o recorte ou a seleção de objetos que são vidros ou então objetos transparentes. Como você pode remover eles e poder trocar o fundo deles por qualquer outro fundo. Lembrando que existem diversas formas de se fazer isso. Ainda mais no Photoshop, onde cada ferramenta e cada coisa você tem diversos caminhos para chegar a resultados muito semelhantes. Eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos. Então, já se inscreve no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e não se esqueça que toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos uma live, uma aula completa de Photoshop. Então, a primeira foto que nós vamos fazer essa seleção, esse recorte, é dessa garrafa aqui, de Coca-Cola. Algumas coisas no recorte de vidros e objetos transparentes facilitam o nosso trabalho e algumas coisas dificultam. Essa foto aqui, especificamente, ela é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque ela não tem nenhum grande reflexo. A gente não vê, pelo menos, nenhum objeto que esteja refletindo. Às vezes, dentro do objeto, um objeto de vidro, se ele for circular, alguma coisa assim, dá para ver, inclusive, o reflexo do fotógrafo. Então, lembrando, se você for fazer um recorte, primeiro você vai precisar remover esses reflexos, e que daí é assunto para um outro vídeo, né? Mas então, lembrando, essa daqui é um pouco mais fácil, porque ela não tem nenhum grande reflexo. E ela, outra característica também, é que ela não tem aqueles brilhos de luz, aqueles reflexos dos pontos de luz, que normalmente também tem nos vidros. Então, por isso, esse vai ser um exemplo legal para a gente começar nesse assunto dos recortes transparentes. Então, a primeira coisa, nós vamos fazer uma seleção dessa garrafa, um contorno geral dela. Eu vou fazer essa seleção com a Pen Tool. Então, letra P, para pegar a Pen Tool aqui. Eu vou fazer uma seleção rápida aqui para a gente começar esse trabalho. No caso da Pen Tool é uma boa porque, como a garrafa é de vidro e a Pen Tool faz seleções muito precisas, faz sentido você usar essa ferramenta. Mas você pode selecionar da maneira que você achar melhor. Então vamos fazer uma seleção bem legal. Pronto, agora eu fiz o contorno todo da garrafa com a ferramenta Pen Tool. Se você ainda não conhece a ferramenta Pen Tool, não sabe como fazer a seleção a partir disso, clica nesse card aqui, que nós temos uma aula completa ensinando como usar essa ferramenta, a ferramenta da caneta para fazer as seleções. E agora eu vou transformar isso aqui numa seleção. Vou clicar com o botão direito, criar seleção, 0.5 pixels, porque é uma seleção bem firme, bem contornada. Agora com essa seleção, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar uma máscara. Então basta clicar aqui no botão de máscara e ele vai salvar essa imagem com o nosso recorte. Legal, já temos a garrafa previamente recortada. É claro que esse recorte é insuficiente, porque aqui nós não removemos o fundo, ela não é uma garrafa transparente. Esse céu que estava atrás dela está sendo mostrado. Mas antes de seguir, eu gostaria de dar atenção a um pequeno detalhe. Aqui, essa ponta da garrafa está um pouquinho mais desfocada do que essa parte aqui, que está com um pouco mais de foco. Então seria legal a gente aplicar um pequeno desfoque nessa ponta da garrafa para a nossa seleção ficar ainda melhor. Então nós vamos fazer esse desfoque na nossa máscara. Desse modo, o desfoque vai afetar a nossa seleção e não a imagem em si. Então, para vocês verem melhor como isso vai funcionar, eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar aqui na máscara. E pronto, agora o que o Photoshop está mostrando para a gente não é mais a imagem, e sim a nossa máscara. E agora, trabalhando a nossa máscara, eu vou aplicar aqui um pequeno desfoque. Como eu quero que esse desfoque seja aplicado somente nessa parte da ponta e não na garrafa toda, nós vamos fazer um pequeno truque aqui. Nós vamos apertar a letra Q para ativar a máscara rápida. Se você ainda não conhece a máscara rápida, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que eu ensino como usar ela. E agora nós vamos apertar a letra G para pegar a ferramenta gradiente. Nós vamos preencher um pedaço da nossa máscara rápida, que é só a parte que nós queremos aplicar o efeito. Eu vou garantir aqui em cima que o nosso gradiente está do preto para o branco, ok. Eu vou deixar ativado o reverter aqui em cima, porque daí o gradiente vai estar do branco para o preto a partir do momento que eu faço o reverter. E vou traçar esse gradiente daqui até mais ou menos aqui, porque é a área que a gente quer que o desfoque atinja, né? Mais ou menos aqui.
Pronto. Perceba que ele pintou com uma cor rosinha, porque ele está trabalhando na máscara rápida. Vou apertar a letra Q novamente para a gente voltar da máscara rápida. Estamos de volta trabalhando dentro da nossa máscara. E aqui eu vou aplicar o filtro, desfoque e desfoque de lente. Por que o desfoque de lente? Porque é mais ou menos esse desfoque que a gente está tentando reproduzir. É um desfoque que foi feito com a lente. Então é mais ou menos assim que a gente vai fazer, é mais ou menos isso que a gente gostaria. Perceba que o desfoque está sendo aplicado somente na parte da ponta e gradativamente menos até aqui, porque a gente fez aquele gradiente na nossa máscara rápida. Mas nós vamos aplicar um pouco menos, que 25 está bastante. Eu vou reduzir esse valor aqui da força do desfoque para 15, 16, 17, 18 aqui, acho que já está bom. Ok. E agora que o desfoque já está aplicado na nossa máscara, perceba que essa parte já está um pouco mais desfocada aqui de baixo, vou apertar Ctrl D para tirar a nossa máscara. E eu vou clicar aqui de novo na nossa imagem. Repare, nós voltamos para mostrar a nossa imagem, não mais a máscara como estava mostrando. Agora, se a gente for ver aqui de perto, podemos perceber que essa parte da imagem está com um pequeno desfoque, típico do desfoque que foi feito com a lente, só que agora o recorte também está sendo feito com esse desfoque também. Então nós temos nessa parte aqui da garrafa que ela está com bastante precisão, com bastante foco, o recorte está bem nítido, está bem contornado. E nessa parte ele está um pouco mais suave. Isso, pessoal, é uma característica de uma seleção muito profissional. Uma seleção muito amadora, ela seria totalmente suave ou seria totalmente lisa, quando na verdade esse objeto ele não é totalmente suave ou totalmente liso, beleza? E agora nós vamos para o que nos interessa, que é o recorte do vidro em si. Como que nós vamos fazer esse recorte? A primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que, na verdade, como nós não temos nenhuma parte totalmente branca, nenhum brilho nessa imagem, nenhum reflexo brilhante, a gente, na verdade, tudo que nós temos de informação são as partes escuras da imagem. Então nós vamos fazer um pequeno exercício aqui. Nós vamos duplicar essa camada, usar o comando Ctrl J. E essa de baixo eu vou dar 2 cliques no nome e mudar o nome dela para original. Aqui é a nossa imagem original. Eu vou esconder ela, vou tirar o olho para que a gente não estrague ela. Vamos fazer o nosso teste e se der certo, deu certo. Se não deu, a gente tem sempre a original para voltar. Isso é uma boa técnica para você trabalhar nas suas imagens. E agora eu vou transformar essa imagem em preto e branco. Então, com ela selecionada aqui, eu vou em Imagem, Ajustes e Preto e Branco. Vai vir para essa tela aqui, para ajustar os tons de preto e branco que nós queremos. E nós vamos deixar os tons que compunham o fundo, o céu dessa imagem, mais clarinhos, mais branco possível. Então eu vou simplesmente clicar nessas áreas mais claras aqui, que no fundo nós queremos que sejam transparentes, e vou aumentar. Eu vou puxar para ela ficar mais clara. Aqui, essa área também, apesar dela estar um pouco mais escura por causa do reflexo, mas ela é uma área clara. Vou baixar um pouco. E principalmente essa aqui. Pronto, a nossa imagem já está ficando bem mais clarinha aqui. A gente está assim, desse modo, aumentando um pouco o contraste desses brilhos escuros, esses reflexos escuros na garrafa e os brancos. Esse contraste vai ser muito importante para a gente ter um recorte de vidro bem feito. Eu vou dar um OK aqui, que já está bom, mas ainda vamos melhorar um pouco mais. Então nós vamos vamos usar o comando curvas, Ctrl M. Se você não conhece o comando curvas, você precisa conhecer. Clica nesse card aqui. Eu já expliquei o básico do comando curvas e toda a aula, todo exercício a gente sempre está usando ele, então sempre vai aprendendo um pouquinho mais. Então com a mãozinha eu vou clicar nas áreas que eu quero fixar os pontos. Por exemplo, a palavra Coca-Cola eu não quero que fique branca. É uma parte que nos interessa da imagem. Então eu vou clicar aqui. E daí ele ficou um ponto ali. Agora essa parte aqui eu quero clarear um pouco mais. Então eu vou clicar aqui. E agora quando eu aumento esse ponto, o outro ponto que era da palavra Coca, ele permanece fixo. Então perceba, nós vamos aumentar o suficiente até praticamente estourar a nossa imagem. Essas outras partes ficarem muito, muito brancas. Ok.
Agora nós temos a nossa garrafa aqui, praticamente toda ela muito branca, muito estourada. Essa parte branca é a parte que é invisível. Então nós precisamos agora transformar o branco em invisível e o preto em visível. Isso é muito fácil, é só mudar o modo de mesclagem da nossa camada. Então, para mostrar melhor para vocês o efeito que vai acontecer, eu vou criar uma nova camada de preenchimento nesse botão aqui, de cor sólida. E vou fazer um preenchimento com uma cor aqui que seja diferente do nosso fundo antigo. Vou fazer esse azul aqui, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Eu vou arrastar essa camada lá para baixo e vou colocar com o nome de fundo. E pronto, nós temos um fundo azul. E agora, nós vamos selecionar essa nossa camada aqui, que está com o nome camada 0 copiar. Vamos já mudar aqui, recorte, vidro. E eu vou mudar o modo de mesclagem dela para multiplicação. Olha que legal, pessoal. Nós temos agora aqui praticamente a nossa garrafa toda recortada no fundo transparente. A garrafa se tornou transparente. Por quê? Porque o que era preto ficou aparecendo. E o que não era, que a gente clareou para ser transparente, ficou totalmente perdido no invisível aqui. Então, essa é uma das maneiras de você fazer os recortes de vidro, se atentando às áreas escuras e às áreas claras. Eu vou duplicar essa camada para reforçar um pouco, e aqui já ficou forte demais essa área escura. Mas aqui antes estava fraco demais, então essa segunda camada eu vou diminuir um pouco a opacidade, colocar aqui uma opacidade de 30%. Eu vou selecionar essas duas camadas e apertar Ctrl G para agrupar elas. Elas agrupadas eu vou dar um nome aqui, garrafa. Então aqui a gente pode pôr em qualquer fundo, nós temos uma garrafa transparente. Eu vou selecionar essa cor do fundo aqui e vou mudar para você ver como ela funciona em qualquer fundo. Ó, vou colocar no fundo verde, no fundo amarelo. Qualquer fundo que você colocar aqui, seja um fundo mais forte ou mais escuro, claro que mais escuro ela vai sumir, né? Mas ela vai funcionar em qualquer maneira. Então essa é uma das maneiras de nós recortarmos o vidro ou o objeto transparente. E agora nós vamos para um segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui, nós vamos recortar uma dessas taças. Aqui o nosso exemplo é um pouco diferente, porque nós temos nessa imagem aqui alguns reflexos que são brancos, além daqueles reflexos pretos que nós tínhamos. Então nós poderíamos usar aquela mesma técnica para fazer uma boa parte do serviço, mas esses reflexos brancos não apareceriam. Então vamos fazer por partes. Vamos começar fazendo o nosso recorte principal com a Pen Tool, que você já conhece. Nós já fizemos a nossa primeira seleção com o demarcador, a ferramenta caneta. Clicar com o botão direito, criar seleção, ok. E com o nosso plano de fundo selecionado, a nossa imagem, eu vou clicar aqui para criar uma máscara. Pronto, já criamos a nossa máscara aqui. Agora, a nossa imagem é um pouco mais desafiadora, porque diferente do nosso primeiro exemplo, essa imagem nós temos um conteúdo na taça, que é essa sobremesa aqui, e nós também temos esses brilhos brancos, que nós não podemos simplesmente ignorá-los. Mas parte do processo vai ser muito semelhante ao processo anterior. Então aqui, antes de mais nada, nós vamos duplicar essa nossa camada, Ctrl J, esconder a camada do fundo, colocar o nome original. Lembre-se sempre de guardar um arquivo original, caso você venha a precisar dele depois. E agora, com essa primeira imagem aqui, nós vamos apertar Ctrl U para mexer nas cores dessa imagem. Nós precisamos primeiro remover esse vermelho, que não condiz. Esse vermelho, na verdade, não tem nada aqui na imagem que seja vermelho, ele é somente o fundo. E como o vidro é transparente, ele acabou pegando o vermelho. Mas se a gente simplesmente diminuir essa saturação no máximo, nós vamos perder um pouco das cores, não só do fundo, mas um pouco das cores aqui dessa sobremesa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a saturação 0 e vamos selecionar aqui os vermelhos. E agora sim, nós vamos diminuir a saturação do vermelho. Por quê? Assim a gente não diminui a saturação de todas as cores, mas somente do fundo vermelho, que é o que nos interessa. Perceba que essa imagem ela tem algumas sementinhas aqui nessa sobremesa que tem outras cores. E se a gente simplesmente... umas sementinhas aqui que tem outras cores. Se a gente simplesmente tirar toda a cor da imagem, a gente vai perder esse detalhe. Então agora vamos clicar em OK e pronto. Então agora nós estamos fazendo uma técnica muito parecida que nós fizemos com a garrafa da Coca-Cola.
Nós já deixamos a imagem preto e branco, no caso o fundo preto e branco, né? Porque a imagem mesmo nós não queremos que seja perdida, que fique preto e branco. Agora nós vamos precisar fazer um outro detalhe. Nós vamos precisar separar, antes de clarear totalmente aquele fundo como nós fizemos, nós vamos precisar separar algumas partes da imagem aqui. Essa parte da sobremesa nós não podemos desprezar. Nós não podemos transformar essa parte transparente, somente o vidro. Então, para fazer isso, nós vamos separar essa parte da sobremesa numa outra camada. Eu vou pegar essa camada aqui, principal nossa, apertar Ctrl J para duplicar ela, e ela já tem uma máscara aqui, que é o nosso recorte. Eu vou clicar com o botão direito em cima dessa máscara e excluir máscara. Desse modo, essa camada não tem mais máscara alguma. E eu vou pegar a ferramenta de seleção de objeto, com a tecla W. E vou arrastar aqui somente para pegar a seleção dessa sobremesa aqui dentro. E agora sim eu vou criar uma máscara. Com o botão da máscara aqui, pronto. Agora nós temos em uma camada separada somente a sobremesa, que é o conteúdo da taça. Então eu vou até renomear aqui, colocar o nome sobremesa. E aqui nessa de baixo eu vou colocar com o nome taça. Agora pronto. Agora nós já temos separado a parte que nós queremos que fique transparente e a parte que nós não queremos. Só que, diferente, como eu comentei no começo, diferente da imagem anterior, essa imagem, além das áreas escuras, ela tem os brilhos brancos. Então nós vamos fazer em duas etapas. Nós vamos fazer primeiro a etapa das partes escuras do vidro e depois das partes claras. Então eu vou já duplicar essa camada da taça e vou colocar uma com o nome de taça escuro, para aproveitar as cores escuras, e aqui na outra parte, taça brilho. Legal, pessoal? Agora, nessa parte, eu vou tirar o olhinho da taça brilho, eu já vou colocar aqui uma cor no fundo, da mesma forma que nós fizemos, cor sólida. Por que eu coloco uma cor no fundo? Porque quando eu tenho uma cor viva, assim, no fundo, o trabalho fica mais fácil, eu consigo visualizar se o que eu estou fazendo está funcionando ou não. Então, essa parte da cor escura eu vou deixar lá no fundo, vou mudar o nome dela para fundo. E nessa taça escuro, eu vou aumentar ao máximo essa cor aqui de trás. Então, vamos usar o comando curvas. E aqui, eu vou dar um clique nessa parte bem escura da imagem aqui. Só para fixar essa parte, que eu não quero estragar tanto a ponto de perder esse escuro. E nessa parte aqui, que é um meio termo, mais ou menos, nós vamos clarear bastante. Eu vou dar um clique aqui para pegar um tom. Então, nós temos esses dois pontos dentro do nosso gráfico. Esse primeiro de baixo é o mais escuro, que nós não queremos estragar, e esse outro nós queremos que fique bem claro. Então, você vai deixar o mais claro possível até que você consiga só ter o mínimo de tons escuros. Só o mínimo mesmo, gente. Assim, tá bom, tá bem claro, ok. E essa daqui eu já vou colocar com o modo de multiplicação. Ok. Então aqui nós já temos uma boa parte do nosso trabalho de recorte feito. Nós já temos o fundo transparente para a nossa taça. Eu vou pegar e duplicar essa camada, se achar muito fraco, por exemplo. Ou então, daí já achei que ficou muito forte. Eu vou diminuir um pouco a opacidade dessa segunda parte. Então nós temos taça escuro e taça escuro 2. Já renomeei para taça escuro 2. Legal? Agora nós precisamos recuperar esses brilhos da nossa imagem. Essa parte brilha ao contrário. Eu vou ligar essa camada aqui para poder ver ela. Eu vou desligar, tirar o olhinho dessas do escuro para a gente não se confundir nesse momento. E aqui nós vamos usar o comando curvas de novo. E nós vamos escurecer totalmente essa imagem, deixando apenas os brilhinhos ali. Nessa hora dos brilhos, você pode escurecer mesmo bastante. Não precisa colocar aqueles pontos para fixar e segurar alguma coisa. Por quê? Porque o brilho no vidro, ele geralmente tem esse aspecto. Ele é um brilho, não é um brilho assim difuso, ele é um brilho bem delimitado. Então aqui nós já estamos vendo esses brilhinhos bem delimitados aqui. Ok. E essa imagem aqui, eu vou deixar ela um pouco mais para cima. Deixar ela por cima de tudo aqui e vou colocar o nome dela de subexposição linear, ou então adicionar. Esse comando que vai dar esses brilhos aqui. E vamos agora ativar essa camada do escuro também e pronto. Perceba que aqui nós temos um recorte de um objeto de vidro perfeito, pessoal.
Esse recorte aqui, ele é incrível. Você pode agora substituir qualquer um que seja o fundo. Eu vou mudar aqui a cor do fundo. Dar 2 cliques e pegar uma outra cor, por exemplo. Perceba que esse recorte não tem defeito nenhum. Qualquer cor ele funciona, seja na cor laranja, seja na cor vermelha, na azul, na rosa, o que for. Ou então você pode usar essa técnica e fazer esse objeto, colocar numa outra montagem, alguma outra coisa que você vai fazer. Perceba que é um recorte perfeito, mas que ele exige de você diversas camadas. Nós não temos uma camada só. Por quê? Porque nós estamos utilizando aqui os nossos modos de mesclagem, tá certo? Ah, mas e agora, como que eu faço? A questão é que quando você colocar o teu fundo, basta você levar todas essas camadas junto. Então eu vou selecionar todas essas camadas aqui. Veja, a nossa imagem ela tem 4 camadas, eu vou segurar Ctrl, apertar a tecla G e agrupar com o nome aqui de taça de sobremesa. Então nós temos a nossa taça de sobremesa e eu posso colocar ela em qualquer lugar. E ela está perfeita, gente. Esse é um recorte de vidro que você dificilmente vai encontrar. Tanto tutoriais na internet ensinando a fazer isso, como até mesmo trabalhos feitos com essa qualidade de recorte. Eu espero que vocês gostem e aproveitem esse vídeo. E se você gostou, se inscreve no canal e deixa seu like. Até a próxima!